É o Igor Pantoja, que é assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo. Oi, Igor, tudo bem com você? Como você está? Oi, Thalita, boa Estou sem seu tarde. áudio. Agora foi. Tudo bem? Tudo bem? Traz para a gente mais detalhes, então. Uma pesquisa importante que é divulgada nesse mês do orgulho, da representatividade LGBTQIA+, e que mostra um número absurdo. 59%, muito mais do que a metade da população, já presenciou ou foi vítima de algum tipo de preconceito na capital paulista. Sim, esse é o dado que a gente tem a partir dessa pesquisa de opinião, né? Como a gente faz naquela série Viver em São Paulo. As pesquisas, as entrevistas foram feitas no mês de abril desse ano, então são bastante atualizadas aí em relação à percepção da população paulistana sobre esse tema, né? Que é um tema bastante amplo, a gente vem tendo acesso, né, a diferentes dados e notícias em relação aos direitos da população LGBTQIA+. Em São Paulo, a gente tem esse triste indicador, né, de que 60% da população, né, dizem que já foram vítimas ou presenciaram situações de preconceito, né, ou intolerância aí a essa população. Então, ainda é um número bastante elevado. É, Tem outros dados da pesquisa também que eu acho que são interessantes do ponto de vista da percepção sobre as políticas públicas, né? Quais são, como a população identifica as ações que o poder público tem tomado em relação a esse tema, e 71% das pessoas dizem que a poder público faz pouco ou nada sobre esse tema. Então, isso não quer dizer que não haja ações, né? A gente tem visto, inclusive, repercussões na imprensa dessa pesquisa, respostas do poder público, principalmente da Prefeitura de São Paulo, falando sobre algumas ações que foram promovidas no período recente, mas ainda é um tema que não está amplamente ou suficientemente debatido, né? Então, por isso que a conscientização e o nível de conhecimento da população sobre as políticas públicas ainda é baixo, né? Eu acho que a questão também da inclusão, da gente não ver essa população ocupando espaços, né, na sociedade, espaços de destaque, ou ainda tem um número muito baixo, né, de pessoas trans, por exemplo, ocupando cargos públicos, entre outros perfis aí, mas eu acho que é muito por isso que a população não reconhece também essas iniciativas que o poder público às vezes realiza, né? Sim, tem toda uma questão de representatividade, como você coloca, né? Em relação a essa percepção sobre políticas públicas, teve um leve avanço, né? Aumentou em relação à última edição, essa percepção das pessoas que consideram muito importante a elaboração e a implementação de políticas públicas que promovam essa igualdade de direitos para a população LGBTQIA+. Eram 60% que acreditavam que isso é muito importante, passou para 68%. Isso quer dizer que as pessoas se tornaram mais conscientes em relação à efetivação de direitos dessa população de um ano para o outro, Igor? Eu acho que é um reconhecimento de que é um tema importante, né, e de que é fundamental que haja políticas públicas, que haja uma maior compreensão da sociedade em relação às especificidades da população LGBTQIA+, né, o entendimento de que essa população tem indicadores, por exemplo, de educação, de acesso à saúde, muito piores do que a média da população, né, isso são dados não são nem pesquisas de opinião, são dados oficiais, né, estatísticas de acesso à educação, à saúde, por exemplo, que mostram que essa população ainda é muito prejudicada na cobertura de serviços públicos. Então, esse reconhecimento que você mencionou, esse aumento do reconhecimento da importância das políticas públicas, eu acho que pode ser entendido, deveria ser entendido, né, pelo poder público e por outros organismos da sociedade, por empresas, por organizações da sociedade civil, etc., de que tem uma oportunidade aí da gente avançar, né? De ter uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais sobre as especificidades e as necessidades dessa população, para que a gente possa, de fato, viver de maneira mais diversa, né? E não com tanto preconceito, intolerância, como, infelizmente, os dados aqui ainda mostram que existem bastante, né?
E, enfim, acho que é isso, É. né? Em relação. Desculpa, pode falar. Não, não, e daí em relação à pandemia, porque a gente sabe que esse momento de pandemia foi um momento especialmente difícil para pessoas que fazem parte dessa população, né? Eu ia falar, eu ia falar disso, mas acho melhor você comentar, porque a gente é isso, né? Vai funilando aqui o tema e dentro desse contexto da pandemia, um fator identificado aí na pesquisa, né, de que, enfim, para a maioria das pessoas ficar em casa, apesar de alguma dificuldade específica em relação à educação, como a gente mostrou aqui também com outras pesquisas que a gente fez, mas ainda é um lugar de paz, vamos dizer assim, né? Um lugar em que a pessoa se sente segura e tal. E para essa população, né, um dos principais problemas apontados nessa pandemia, né, em relação à saúde mental, principalmente, foi exatamente o maior convívio com familiares preconceituosos, né? Então, 45%, por exemplo, a resposta mais comum, né, quando perguntados qual foi o maior problema vivido nessa pandemia para a população LGBTQIA+, de maneira específica, 45% das pessoas dizem que o maior convívio, né, devido às medidas aí de isolamento social e tal, foi exatamente o maior convívio com familiares preconceituosos. Então, esses conflitos ainda são muito fortes e têm grandes impactos para a saúde mental dessa população. Além disso, né, o fator mais mencionado nessa mesma pergunta foi a falta de contato com as pessoas que apoiam e entendem as necessidades da população LGBTQIA+. Então, como vários centros de atendimentos, né, sejam da sociedade civil, sejam do poder público, ficaram fechados nesse período, né, como você teve uma redução aí dos convívios e dos contatos com as amizades, essa rede de apoio, ela diminuiu muito nesse período, né? O contato com essa rede diminuiu muito. Então, esses dois aspectos chamaram bastante a nossa atenção também para compreender os efeitos da pandemia sobre a população LGBTQIA+. Sim, que situação difícil. A gente sempre vem trazendo essa informação de que para as pessoas LGBTQIA+, esse momento de pandemia foi especialmente difícil por conta disso. Ter que voltar a conviver, às vezes, com parentes preconceituosos, perder essa rede de apoio que é tão importante se você está passando por uma situação difícil, se foi expulso de casa, inclusive, nesse momento de pandemia, é uma situação bastante complicada. Igor, muito obrigada mais uma vez por trazer esses dados aqui para a gente. Eu agradeço a Rede Nossa São Paulo pela participação. Um beijo para você e até semana que vem. Obrigado a vocês, obrigado, Thalita, especificamente, e até a próxima semana, então.